Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Deus é bom. Deus é bom. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Deus está neste lugar. Aleluia. Seu não. Deus está neste lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso 22. Segure mais um pouquinho em pé, a gente só vai ler e você já vai se assentar. Diz assim o texto: depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles, que era do Deus de Israel, são deuses dos montes ou das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se combatermos nas planícies ou no vale, como diz algumas traduções, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-lo por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nos vales ou nas planícies. Então é certo que os venceremos. E ele concordou com ele e fez conforme foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, preste atenção nisso, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor para vocês nessa noite: como os arameus pensam que o Senhor é apenas um Deus dos montes e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados da infantaria dos arameus. Porque o Senhor, o seu Deus, não é só Deus dos montes. O nosso Deus também é Deus dos vales. Antes de você se assentar, profetize isso na vida de alguém. O seu Deus não é só Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Você pode se assentar no seu lugar. Eu voltar só um pouquinho na história para você entender esse texto. Eu preciso contar o contexto disso para vocês. O texto vai dizer, irmãos, que Ben-Hadad, há um ano atrás, ele juntou 32 reis. E ele juntou um grande exército, uma grande tropa. E se levantou contra o rei Acabe, o rei de Israel. E o texto vai dizer que Deus concedeu vitória ao povo de Israel contra todo aquele enorme exército. Mas Ben-Hadad era o inimigo de Israel. E Ben-Hadad, ele é hoje para as nossas vidas, para a gente trazer para os dias de hoje, nesse contexto, o inimigo que nós temos, irmãos, ele é como Ben-Hadad. O texto vai dizer que o profeta, o homem de Deus, chega ao rei e fala assim: viu, se prepare, se fortaleça, porque daqui 1 ano, Ben-Hadad vai vir contra você de novo. Assim os inimigos, ou são os inimigos da nossa alma. Eles não se cansam, irmãos. Após nós
termos alguma vitória em alguma área da nossa vida. É normal que após alguma vitória em alguma área da nossa vida, é normal que a gente dê uma relaxada, que a gente dê uma acomodada. Porque assim, a gente está precisando de um exemplo. Vou dar um exemplo muito simples. A pessoa está desempregada, e aí ela batalha, ela jejua, ela ora, ela vai atrás de emprego, e ela jejua de novo, e ela ora, ela entra na campanha Portas Abertas, ela entra na campanha das Águas que Saram, ela entra, está em todas. Aí ele consegue emprego. Ele é movido por tanta alegria que às vezes se esquece. Apenas uma batalha. E é necessário que continue vigiando. O inimigo das nossas almas, ele não desiste de querer nos ver derrotados. Olha aqui o texto, irmãos. Ben-Hadad acabou de perder uma guerra. O texto vai dizer que ele juntou 32 reis. Lá no capítulo 20, no comecinho do capítulo 20, fala essa história. Ele juntou 32 reis, e cada rei trouxe o seu exército. E eles se levantaram contra o rei Acabe, o rei de Israel. Mas o texto vai dizer que Deus deu vitória a eles. Eles tinham acabado de perder a luta, perder a guerra. E aí chega o profeta de Deus e fala assim: Acabe, se prepare, porque daqui a 1 ano o seu inimigo vai voltar. O inimigo das nossas almas não se cansa, irmãos. Ele quer em todo o tempo ver a nossa derrota. E é necessário, querido, que a gente não vacile, que a gente não deixe de vigiar, que a gente não deixe de orar, que a gente não deixe de estar na presença dEle. Quando Deus te conceder vitória numa área da sua vida, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor sim, festeje sim, mas vigie. Permaneça na presença dEle. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que buscaram uma bênção, e quando Deus deu a bênção, o cara sumiu. Quantas pessoas nós conhecemos que chegaram na igreja moídos, quebrados, destruídos. Deus restaurou e a pessoa sumiu. Eu me lembro de um jovem daqui dessa igreja que eu ajudei muito. E Deus foi concedendo vitória. Ele foi permanecendo na presença do Senhor, e Deus foi concedendo vitória a ele. Ele ia direto na minha casa. Eu fui buscar ele até no cemitério uma vez à noite, de madrugada, morrendo de medo, mas eu fui. Porque eu sou filho de Deus, tá, irmão? Eu tenho medo também. Ainda mais de cemitério. Sangue do Cordeiro, velho. O que eu vou fazer no cemitério à noite? Ele estava lá à noite, de madrugada, eu fui lá. E o Senhor da graça, Pai, ilumina esse trem. Não dá para você vir aqui fora, não, tem que buscar lá dentro. Irmãos, eu tenho medo de cemitério até de dia, para ser sincero para vocês. Não gosto, mas não sei quem gosta. Só as carpinteiras. Só as carpinteiras. Mas eu fui, e esse menino veio lutando contra os seus vícios, contra os seus problemas, contra as suas dificuldades. E Deus foi dando vitória, e Deus de repente restaurou. E de repente ele sumiu. E ele estava de volta de novo no caminho. Porque o fato de Deus nos dar vitória hoje não significa que essa vitória é eterna, irmão. A única coisa que nos é eterna é a salvação. Deus te deu a salvação e ponto. Ninguém tira ela de você. Mas é necessário que as outras coisas, as nossas vidas, que nós tenhamos que lutar. É necessário lutar. E o texto vai dizer que os conselheiros de Ben-Hadad, eles fizeram que o Ben-Hadad acreditasse numa coisa. Ele disse assim: o povo de Israel, ele só tem vitórias porque nós lutamos contra eles nos montes. Os deuses de Israel são deuses dos montes, e não são deuses dos vales. Se nós juntarmos de novo um exército e batalharmos, nós vamos prevalecer, nós vamos ter vitória. Os conselheiros acreditavam nisso e fizeram com que Ben-Hadad acreditasse nisso também, que o nosso Deus era Deus apenas dos montes. Mas o que eles não sabiam é que o nosso Deus é sim Deus dos montes, mas é também Deus dos vales. E eles não sabiam disso. É muito fácil, irmãos, é muito fácil nós falarmos das nossas vitórias quando nós estamos nos montes.
É muito fácil reconhecer quem é Deus quando nós estamos no monte. O monte é o lugar que nos favorece. Do monte você consegue ver os inimigos que se aproximam. Do monte privilegiada das coisas. Eu não estou no monte, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você está aqui em cima, eu posso estar até olhando aqui, olhando para cá, a gente consegue ver quem está mexendo ali, ó. Ou o contrário. É impressionante. Deus dá a visão para a gente, brincadeira. Mas eu estou dizendo, pela posição privilegiada que nós estamos. E é assim, quem está no monte tem essa visão privilegiada. Fica mais fácil pelejar contra o inimigo. Mas quando se está no vale? E quando a posição não é privilegiada? E quando a situação ela é desfavorável? E quando o vale para nós, o monte para nós, irmãos, eles representam os tempos de vitória, os tempos de manifestação de Deus. A Bíblia vai dizer que do monte, vai falar do monte da transfiguração. A Bíblia vai falar que foi no monte Sinai que teve as tábuas das leis. A Bíblia vai falar que foi no monte Nebo que Moisés pôde ver a terra que Deus prometeu para ele. A Bíblia vai falar de alguns montes. Foi no Monte Carmelo que desceu o fogo dos céus e consumiu todo o holocausto de Elias, e ele teve vitória sobre os profetas de Baal. É no monte, não é um lugar de segurança. Monte é um lugar de boas notícias. Monte é um lugar de vitórias. Monte é um lugar de conquistas. Monte é aquele lugar onde está tudo bem na sua casa, está tudo bem no trabalho, está tudo bem na igreja. Monte representa que está tudo bem. Mas e o vale? E quando se está no vale? Nos montes, irmãos, nós temos a clara e a nítida certeza de que Deus está conosco. Sim ou não? Quando nós estamos no monte, nós temos a nítida certeza: Deus está comigo. Deus está comigo. Não há, irmãos, nenhuma narrativa na Bíblia onde os reis estão preocupados quando eles estão no monte. Não há nenhuma narrativa na Bíblia onde os reis estão se descabelando porque eles estão no monte. Porque no monte é lugar de tranquilidade. E assim também é com a gente. Quando as coisas vão bem, quando tudo nos é favorável, quando estamos vivendo nos lugares mais altos, nós às vezes esquecemos até de orar. Quando nós estamos nos montes, irmãos, infelizmente, o nosso relacionamento com Deus, ele até dá uma acomodada. Porque quando nós estamos nos montes, está tudo bem. Não há com o que me preocupar. Está tudo bem. Quando o vento é favorável, quando tudo coopera, nós temos a tendência a deixarmos de buscar a Deus como buscávamos antigamente. Quando estamos nos montes, a gente relaxa. Acho que é essa a palavra. E nós temos o problema, irmãos, é que havia uma falsa ideia para aquele povo de que o Deus de Israel não era Deus dos vales. Eles eram em números muito grande, um número muito maior que o povo de Israel. Olha só a comparação que é feita lá no versículo 28. O texto vai dizer assim que o povo de Deus, eles pareciam 2 rebanhos de cabra. Esse era o exército do povo de Deus. Eles pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. Quanto aos inimigos, em algumas traduções vão falar assim que eles tomavam toda a terra. Irmãos, eu fico imaginando o povo de Deus assim, viu? É nós que vamos lutar contra esse povo? Somos nós que vamos enfrentar tudo isso aí? E é assim muitas vezes que o inimigo da nossa alma se coloca como um gigante perto de nós. E é assim muitas vezes que quando nós estamos nos vales é que nós vemos as coisas à nossa volta. Nós olhamos muitas vezes para os problemas, para as nossas adversidades, quando estamos no vale, irmãos, e nós não conseguimos olhar para o alto do monte. Na semana passada eu pedi aqui para vocês, para a gente orar por uma amiga, não sei se vocês se lembram, que ela estava com câncer. Ela faleceu na quinta-feira de manhã. Deus deu descanso para ela. E uma das situações mais difíceis que eu vivi depois de um evento na minha vida foi estar no velório na quinta-feira à noite.
porque o corpo só foi liberado à noite, à tardezinha, foi de ver o filhinho delas de 11 anos chegando ali. E ele falava assim: eu só queria poder abraçar a minha mãe. Irmãos, o que se fala nessa hora? O que você explica? Qual é o Deus que você prega nessa hora? O vale está aberto. O vale está aberto para os pais, para o esposo, para todos os familiares. Qual é o Deus que se prega nessa hora? E são nesses momentos que as pessoas não conseguem enxergar o topo do monte. Não conseguem ver que pode haver uma manifestação de Deus para que os leve de volta para o topo do monte. Porque o Deus que nós servimos é Deus dos montes, sim, mas Ele também é Deus dos vales. Quando você estiver no vale, querido, não pense que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, ou que Deus te deixou. Deus continua sendo com você, até mesmo no vale. Agora preste atenção numa coisa: nos montes, os grandes homens de Deus tiveram grandes manifestações de Deus. Era nos montes que os homens de Deus viam as manifestações de Deus. Agora grave isso no seu coração, querido. Era no vale onde eles tinham as maiores experiências com Deus. No monte, eles viam a manifestação de Deus, mas era quando eles desciam para o vale que eles tinham a experiência com Deus. Então, se você está no vale, querido, preste atenção numa coisa: Deus pode estar simplesmente querendo que você viva uma experiência que você nunca viveu. Porque monte não é lugar de milagre, vale é lugar de milagre. Monte é lugar onde está tudo bem. O vale é o lugar da tristeza. O vale é o lugar do sofrimento, mas é no vale que Deus se manifesta. É no vale que Deus te faz viver grandes experiências. É no vale que Deus te traz para perto e diz assim: viu, vem que eu vou passar contigo e você vai ter vitória. É no vale que Deus faz isso. E o que eu vejo muito, irmãos, e isso vai para os cristãos, não dessa igreja, só lá do sétimo dia, mas é uma grande tendência dos cristãos, quando estão no vale, achar que Deus abandonou. De pensar que agora só porque eu estou no vale, Deus não está comigo. Deus está contigo sim, querido, porque o seu Deus, Ele é Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Presta atenção nisso. Ben-Hadad achava que o povo de Deus, que o Deus daquele povo não lutaria com eles, não daria vitória a eles, porque o Deus era apenas Deus dos montes. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite vivendo um vale na sua vida. E talvez o meu vale, ele seja diferente do seu vale. E o seu vale seja diferente do vale da pessoa que está do seu lado. Mas o meu Deus, Ele é o seu Deus. E o seu Deus é o Deus da pessoa que está do seu lado. Se o meu Deus pode me tirar do vale, o meu Deus pode te tirar do vale e pode tirar o irmão que está do seu lado. Mas é necessário que eu creia, querido. É necessário que eu creia que eu estou no vale sim. As situações são difíceis, são adversas, são contrárias, os ventos são contrários, mas Deus está comigo. Eu me lembro de uma passagem que para mim ela é uma das passagens mais fascinantes da Bíblia. Ezequiel capítulo 37. O texto diz que é um vale de ossos secos. E olha só que interessante, irmãos. O profeta Ezequiel vai dizer assim que o Senhor o conduziu a um vale de ossos sequíssimos. Na tradução da mensagem, ela fala que os ossos estavam totalmente ressecados pelo sol. Ossos secos é uma coisa. Ossos sequíssimos, segundo estudiosos, são aqueles ossos que se você fizer assim, ele não quebra, ele esfarela. O profeta foi levado para este lugar. E Deus diz assim para o profeta: por um acaso, filho do homem, ele diz, poderia esses ossos voltar a viver?
A versão A Mensagem diz assim, que o profeta fala assim: Senhor, quem sabe disso é só o Senhor. O Senhor é o único que pode responder essa pergunta. Mas a versão mais tradicional, ele vai dizer: Senhor, tu sabes. Aí Deus vai dizer assim para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Irmãos, eu disse aqui semana passada que a gente perde um pouco da Bíblia, porque a gente lê e lê tudo aquilo muito rápido. Eu fico imaginando, sabe o que, querido? Porque o texto vai dizer que eram muitos ossos. Eram muitos ossos. E eu fico imaginando o profeta olhando para aquele bando de esqueletinho, aquele monte de ossinho desnutrido, tudo assim, tudo sequinho. E olhando assim, viu? Como que esse negócio vai voltar a viver? Como isso é possível? E Deus fala assim para ele assim, ó: profetiza sobre o vale de ossos secos. E o texto vai dizer que ele profetizou conforme a palavra de Deus. E houve um ruído, houve um barulho, irmãos. E Ezequiel viu cada osso juntando com o seu osso. Presta atenção, a perna do Eliel não juntou na minha perna. A perna dele juntou no tronco dele. Não, vamos catar, pega esse aqui, tá mais bom, botar esse pé aqui. Não, a Bíblia vai dizer que cada osso foi com o seu osso. E se juntaram. E o texto vai dizer que Ezequiel viu a carne, os tendões se formando, os nervos se formando, a carne crescendo e a pele sendo colocada sobre ele. Mas o texto vai dizer também que tudo ficou bonitinho e pronto, mas não havia vida. Aí Deus vai dizer para ele: Ezequiel, profetiza agora aos 4 ventos, para que sopre nesses corpos e eles se levantem. Eu fico imaginando, sabe por quê, irmãos? Porque a gente deixa de lado um pouco o conteúdo da Bíblia. Porque assim, primeiro, imagine você no lugar desse, um bando de morto, de esqueleto, tudo bonitinho agora, já tudo gordinho. Engordei. Tudo gordinho, pensa, já tudo bonitinho, coradinho. Aí Deus fala assim, viu? Sopra agora para que eles vivos. Você fala assim, ô louco, tá tudo morto, agora eu aqui no meio desse bando de morto, agora vai levantar? Eu não sei quem estava lá no meio. De repente, se tivesse um parente dele lá. Mas o texto vai dizer, viu? Profetiza. E o texto vai dizer que Ezequiel profetizou. E aquele grande exército se colocou de pé. Aí Deus fala assim para eles, para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos secos representam a minha igreja. Representam o meu povo que perdeu a esperança. Porque normalmente a gente lê o texto só até aí. E um grande exército levantou, glória a Deus. Aí Deus diz assim, viu? Esses ossos secos, Ezequiel, eles representam a minha igreja, o meu povo. O meu povo que deixou de me buscar, o meu povo que deixou de me adorar, que deixou de clamar por mim, porque eles perderam a esperança. Irmãos, quantos de nós estamos dentro da casa de Deus, viemos para os cultos, participamos das campanhas, mas na verdade no fundo perdeu a esperança. Não tem mais perspectiva ou expectativa de que algo possa realmente acontecer. Eu já conversei com gente aqui dentro dessa igreja civil. Ah, pastor, não vai mudar aos seus olhos, aos olhos de Deus. Eu volto lá na quarta-feira. Ao que é impossível aos seus olhos, Deus torna possível nessa noite. Não vai mudar não, irmãos. O que Deus quer que você olhe é para esse vale e diga assim, profetiza em cima dele, ore em cima desse vale, clame pela presença do Senhor e Deus vai te dar a vitória. Mas não dá para você ficar olhando para o vale e dizer assim, viu, vai mudar e não faz nada. É necessário que você profetize, Ezequiel, que você use a sua fé, e mesmo que esteja morto, Deus traz a vida. Aquilo que você enterrou, que eram os seus sonhos, Deus pode trazer de volta. Deus pode fazer tudo novo, Deus pode restaurar, querido. Mas é necessário que eu profetize, que eu creia na palavra de Deus. Meu irmão,
Deus te trouxe aqui nessa noite para que você saiba que Ele pode e vai mudar a história da sua vida, da sua casa, do seu casamento. Ele pode e vai fazer isso. Mas é necessário que eu creia, querido. É necessário que eu permaneça na presença dEle. Deus não te abandonou. Deus pode estar usando esse vale para ter uma grande manifestação de milagre na sua vida. Irmãos, quando é que Deus faz milagre? Quando aquilo que ninguém pode fazer, nem a medicina pode fazer, Deus faz. Nós queremos viver milagres, mas entenda uma coisa: para viver o milagre é necessário chegar nessa condição, onde você não pode fazer mais nada. Isso é milagre. É a ação sobrenatural de Deus sobre algo natural. É um milagre de Deus. Nós queremos viver os milagres, mas aí nós reclamamos porque estamos no vale. Querido, é no vale que Deus vai fazer o milagre. Não é no monte. No monte o milagre está feito. Você já está no monte, o milagre está feito. Assim como Deus já esteve e te mostrou com você em outras situações difíceis da sua vida, Deus continua com você. Olha para trás. Olha para a sua vida. Olha para trás. Já passou por alguma situação difícil? Já venceu gigantes? Por que agora você está com medo? Por que agora o vale te assombra? Por que agora o vale te traz medo? O mesmo Deus que te deu vitória ontem, te dará vitória hoje e te dará vitória amanhã. E enquanto você aqui estiver, Ele estará contigo. É promessa dele. Mas é necessário crer. É necessário permanecer. Ah, pastor, você não sabe do meu vale. Você não conhece o meu vale. Não, querido. Mas Deus conhece. Foi no vale que um menino teve uma grande vitória. Foi no vale que Golias caiu. Foi no vale, irmãos. Presta atenção numa coisa. Essa batalha tinha tudo para ser vencida por Golias. Tinha tudo. Eles ficavam do alto do monte, só olhando o gigante lá embaixo. Todo o exército de Israel. Onde eles estavam? No monte. Lugar de segurança. Porque se eu descer no vale, Golias, acaba comigo. Mas essa história, ela tinha tudo para ser vencida por Golias. Ele era um gigante, ele era um soldado, ele era um homem de guerra com um histórico gigantesco de vitória sobre os seus inimigos. Mas até que ele menospreza o Deus Todo-Poderoso. Davi, um homem que não conseguiu andar nem com a armadura que te deram, não aguentava com o peso da espada, ousou em dizer: quem é este incircunciso? Quem é este incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Davi confiava na sua força, querido? Davi confiava na sua espada que ele nem tinha? Davi confiava naquele que estava com ele. Quando você estiver diante do seu vale, lembre-se de uma coisa: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não se esqueça disso. Olhe para o seu vale e diga: maior é aquele que está em mim. Eu vou vencer isso. E a Bíblia vai dizer que diante de um menino com roupa de pastor que cheirava a ovelha, o gigante caiu no vale. É no vale que Deus faz milagre. É no vale que Deus manifesta os milagres nas nossas vidas. Mas agora presta atenção. Tem algo que nós precisamos entender nesse texto. O versículo 29 diz assim: e 7 dias eles estiveram acampados de frente dos outros, um com os outros. E sucedeu que ao 7º dia que a peleja começou, os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num só dia. Algo que você e eu precisamos entender, querido. Mesmo eles tendo a palavra de Deus ao seu favor,
eles tiveram que levantar e guerrear. Irmão, não dá para ter vitória, querido. Não dá para ter vitória se a gente não luta. Não dá para ter vitória sobre os nossos inimigos se nós não o confrontamos. Irmãos, nós temos que aprender algo poderoso da parte de Deus. Viu? Para com essa oraçãozinha de, ai Deus abençoa, sai em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que parar de orar e nós temos que travar batalhas contra os nossos inimigos. A nossa oração não pode mais ser uma oraçãozinha de que se Deus quiser, Deus faz, e se Ele quiser sair, Ele sai. Olha o que nós dizemos, Deus quer assim. Quem falou que Deus quer assim? Quem falou que essa história que você está vivendo é Deus que quer assim? Quem falou que este vale que você está vivendo, Deus quer que você fique nele? Quem falou, querido? E nós, alguns cristãos, temos a mania de dizer, Deus sabe. Irmãos, Deus quer que você se levante como um homem, uma mulher do Senhor, e se empenhe a sua espada e batalhe com o seu inimigo. A palavra Deus já te deu, eu sou contigo, mas é necessário que você lute. É necessário que você guerreie. Não dá para ficar, querido, brincando, vou ler a Bíblia. Não, queridão, dobra o joelho na sua casa e acaba com aquela bagunça lá e manda tudo embora em nome de Jesus. Decida, querido, decida dobrar o joelho na sua casa e repreender tudo que não é do Senhor naquele lugar. Porque eu preciso guerrear. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, mas é necessário que você lute, é necessário que você guerreie. O texto vai dizer assim, e no sétimo dia, o número 7, ele é um número da Bíblia que tem várias citações sobre ele. Mas o texto vai dizer que no sétimo dia eles se levantaram e feriram. Presta atenção numa coisa, eles esperaram 7 dias. Eu aprendo, sabe o quê? Tem o tempo certo para Deus agir. Não é no meu tempo, não é quando eu quero, não é quando eu acho que tem que ser, é no tempo que Deus determina para que seja. É no tempo em que Ele fala, viu, agora pode ir que a luta é sua. É necessário, querido, que você permaneça na presença dEle, que você deixe Deus agir na sua vida. Para encerrar, o texto e a parte mais importante que eu acho desse texto. Lá no versículo 22, a Bíblia vai dizer que então o profeta chegou ao rei. E eu gosto de uma outra versão que no versículo 28 fala assim, e chegou o homem de Deus e falou ao rei. Cuidado, querido, com quem você ouve. Cuidado quem você ouve. Ouça o homem de Deus. Pare de dar ouvidos a terceiros. Pare de dar ouvido a pessoas que não acrescentam e não agregam na sua vida. Pare de contar os seus sonhos às pessoas que não são capazes de sonhar com você. Eu me lembro de alguns anos atrás, alguns bons anos, a doutora Emiliana me trouxe aqui, posso falar? Ela me trouxe aqui na igreja um tijolo. Eu falei, Senhor, será que ela quer maiar o Judas, o pastor? O que ela quer com esse tijolo? E ela me procurou no final do culto, ela disse, pastor, eu quero tipo uma pedra fundamental da casa dela. Você estava começando a construir. Já estava começando a construir. Ela disse, essa é um tijolo da casa que nós estamos fazendo, ela e o seu esposo. Era um sonho. E nós oramos aqui, foi nesse cantinho aqui, nós oramos sobre aquele tijolo. E ela, o seu esposo, nós vimos a casa pronta. E domingo passado, quando acabou o culto, você postou a frase que a gente falou muito aqui semana passada. Aquilo que é impossível aos meus olhos, Deus torna possível. E ela postou a foto da casa dela. Pronto. Já há alguns anos. Irmãos, conte os seus sonhos para quem é capaz de sonhar com você. Pare de dar com a língua nos dentes para as pessoas que não têm a mesma visão que você e nem professam da mesma fé que você. Nós temos uma mania de querer contar para todo mundo. Irmão, guarda, a Bíblia diz: quem guarda a sua boca e sua língua, guarda a sua alma das angústias. Conte os seus sonhos para Deus e para as pessoas que são capazes de sonhar com você. O texto vai dizer que o homem de Deus chega ao rei. Como é importante nós ouvirmos o homem de Deus.
há uns 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de pedra no rim. E eu me lembro que havia feito os exames, e minha esposa trabalha com urologista, e eu entreguei lá os exames. E eu me lembro de ter falado com o pastor Fábio, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, e nós combinamos de nos encontrarmos 7 horas num lugar que a gente tinha, ele tinha um compromisso e eu ia com ele. Eu estava em casa, quando foi 6 horas, minha esposa chegou e falou assim, viu, troca de roupa, faz a sua mala que você vai ser internado agora, porque você vai operar. Eu digo assim, oi? Como assim? É porque o médico viu os seus exames e eu falei, pronto, estou morrendo. Interna agora? Já dá a senha do cartão de crédito, não, senha não, pelo amor de Deus, misericórdia. Vai que morre e fica a conta. Não, mas assim, a preocupação veio. E eu tinha pego os exames e tinha mandado as fotos do exame. E eu fui, irmãos, arrumei minha mala e fui para a Unimed. E lá sentado na recepção, eu peguei o negócio do exame, eu olhei, que palavra é essa, né? Porque medicina, não dá para entender, né? Não dá para entender. E a gente acha que vai ler o resultado do exame e vai entender. E aí você pega aquela palavra do cão, você não sabe o que é, e você coloca onde? No doutor Google. E o Satanás se manifestou no Google. Porque, irmãos, o que saiu ali, eu falei, vou morrer. Já, Senhor Deus, me perdoa, me leva, porque eu vou morrer. Porque tudo que eu vi no Google era só desgraça sobre aquela doença, sobre aquela palavra. Eu falei, Jesus, o que eu fiz? Irmãos, eu confesso que eu fiz a internação e eu entrei meio que em pânico. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu mandei uma mensagem para o pastor Fábio, falei, pastor, foi muito bom te conhecer. Foi muito bom trabalhar com o senhor. Mas jaz aqui o seu amigo. Ele falou, o que está pegando? Eu falei, não sei, ele leu o resultado do exame aqui e falou, eu falo aqui como é bom, queridos, você ouvir um homem de Deus. Ele me disse assim, viu, você é médico? Eu falei, não, vendedor de concreto. Ele falou, o que você sabe do que está aí? Eu falei, nada. Em quem que você confia? Em Deus. Eu falei, então descansa. Eu internei, subi para o meu quarto. E aí chegou o médico. Você vai entrar em jejum agora, mas cedo você vai operar. Eu falei, vou operar do quê? Você está com uma pedrinha obstruindo aqui o canal, então é necessário que você passe uma mangueirinha e tire. Só isso? Não vou morrer? Ele falou, você só está com uma pedra obstruindo. Você vai ter que ficar depois com catéter durante mais 12 dias com catéter aí, mas coisa light, porque nem é você. Mas é só isso? Ele falou, só isso. Irmãos, eu fui para o silêncio cirúrgico de manhã, no outro dia, passei a pedrinha, e no outro dia à noite estava na minha casa. E não morri. Ó, que coisa. E não morri. Mas o que é importante, querido, nos seus momentos difíceis, em momentos que você achar que a vida está abrindo um vale para você, procure pelo homem de Deus na sua vida. Você tem um homem de Deus, você tem um anjo nesta igreja, você tem a Deus o Todo-Poderoso, você tem a sua palavra, você tem o poder da oração. Querido, busque a Deus em primeiro lugar. Não põe no Google, te aconselho, não coloca no Google. E a Bíblia vai dizer que o homem de Deus disse para o rei, assim diz o Senhor, porque eles acham que o nosso Deus, que o Senhor Deus, é Deus dos montes e não Deus dos vales. E para que eles saibam que Deus é Deus dos montes e Deus dos vales, Deus te concederá a vitória sobre os seus inimigos. Deus concederá vitória a vocês sobre os seus inimigos, para que todo mundo saiba que o seu Deus, Ele é Deus dos montes, mas Ele é Deus que se manifesta nos vales também. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos para cá, Luiz. Aleluia. Vamos orar. Que nessa noite, você possa sair desse lugar com essa palavra, querido, crendo que o seu Deus, Ele é Deus dos vales. Que o fato de você estar vivendo uma situação difícil ou passando por um vale na sua vida, não significa que Deus te abandonou. Lembre-se, vale é lugar
de milagres. É no vale que Deus manifesta os seus milagres. Que você possa crer nessa palavra, crer verdadeiramente nessa palavra. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos na manifestação do poder da Tua palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, confirmar essa palavra nos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajudar, ó Pai, a entendermos os Teus planos e os Teus propósitos. E aquilo que não nos foi revelado pelo Senhor, ó Pai, que nós possamos simplesmente obedecer a Ti, ó Pai, e viver em comunhão com o Senhor, independente das circunstâncias que nós vivemos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer o milagre para as nossas vidas, o milagre para cada um dos Teus servos, para cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça.